Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, eu quero aqui entregar para vocês uma folhinha. Daquelas perguntinhas que eu fiz. Oi? Irmão José te ajudou? Te ajudou, Zé? Zé? Sabe quem é? Você já fez? Aí, depois no finalzinho, irmãos, então mais uma vez a paz do Senhor Jesus. Eu quero crer que daqui a pouco estará chegando aí mais irmãos, para junto nós estarmos aí aprendendo da palavra do Senhor, que isso é muito importante para a nossa vida, principalmente para a nossa situação atual, em relação a tudo que nós estamos vivenciando, a volta de Cristo, a todos os problemas que nós temos enfrentado na nossa vida pessoal, na nossa vida sentimental, na nossa vida como obreiros, como irmãos em Cristo. Eu tenho certeza que isso vai ser, esse estudo aqui, ele é como se fosse uma injeção de ânimo, de autoridade, de autoconhecimento a respeito da palavra de Deus. Então eu quero, antes de tudo, estar orando, e eu quero pedir, você que pode, você que pode, seria interessante se todos pudessem ficar de joelho para esse pequeno período, momento de oração, e também não adianta nada a gente dobrar os joelhos sem vontade, a gente precisa dobrar o nosso coração diante de Deus, mas em um sinal de reverência, nós estaremos aí dobrando os joelhos por alguns instantes, fazendo uma oração, para que Deus venha abençoar esse estudo, esta palavra, e também ungir o nosso ouvido e o nosso coração para receber com alegria a palavra do Senhor, e também para que a gente venha conseguir guardar em nossos corações e viver o que a palavra nos diz. Amém? Eu quero convidar a todos que fiquem de joelho por um instante, em nome de Jesus. Nós estaremos orando. Eu também vou me colocar de joelho, irmãos. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, Deus de maravilha e de glória. Aleluia. Senhor Deus e Pai amado, estamos aqui, Deus, por mais uma vez diante do Senhor, na Tua casa. Pai querido, reunidos, ó Pai amado, em unidade, para aprender, ó Pai querido, a respeito das Sagradas Escrituras, sobre as verdades que o Senhor quer colocar em nossos corações, para que possamos, ó Pai querido, ter uma fé fiel ao Senhor, uma fé inabalável, uma fé, ó Pai querido, que move montanhas, uma fé poderosa para conquistar e para prevalecer, para poder passar pelo meio das dificuldades, uma fé para poder conseguir suportar as tribulações. E nós sabemos, ó Deus querido, e temos em nosso coração a fiel certeza que somente o Senhor pode acrescentar em nós a fé que salva, que liberta e que nos ajuda na nossa peregrinação, Senhor. Pai amado, eu te peço em nome de Jesus, Deus, que este estudo, Senhor, que este momento de palavra seja um momento em que o Senhor venha trabalhar com a tua verdade em nossos corações, e que nós venhamos, ó Pai querido, acrescentar, ó Pai amado, aumentar o nosso amor e a nossa esperança pela tua palavra,
até o dia da tua volta. Pai amado, eu lhe peço, ó Deus querido, pelos irmãos que ainda estão vindo para este lugar. Pai amado, livrai-os, ó Pai querido, de todo mal. Não os deixe, ó Deus querido, cair, ó Pai amado, na tentação. E Senhor, que eles venham conseguir chegar, ó Deus, até este lugar, Senhor, e que nada possa impedir-nos, ó Pai amado, de receber a tua palavra com alegria e com ousadia. Pai amado, nós te pedimos, ó Deus querido, que ao adentrar destas portas, que o nosso coração ele esteja receptivo à tua palavra, Senhor Deus, e que se houver algum coração, Senhor, porventura endurecido, amargoado, ó Pai amado, um coração que esteja triste, que esteja, Senhor, com ódio, com dor, amargurado, e peço, ó Deus amado, em nome de Jesus Cristo, pelo poder da tua palavra, que o Senhor possa entrar neste coração e a quebrantar este coração, para que ele possa estar sensível à tua voz. Pai amado, que toda heresia, toda hipocrisia, Senhor, que tenta nos fazer viver no engano e estar enganado, eu lhe peço que seja repreendido, Deus, e que o teu Espírito Santo seja um fiel a nos ensinar aqui esta noite, que eu venha diminuir, Senhor, e o Senhor venha crescer e aparecer, ó Pai querido, aqui neste lugar. Sabemos, Deus, que aonde é anunciado a tua poderosa palavra, um milagre é capaz de acontecer. Então eu lhe peço, Deus, se porventura entrar alguém enfermo, adoentado, com dor, aqui neste lugar esta noite, para ouvir a tua palavra, para participar desta noite de aprendizado, eu profetizo a cura pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Eu profetizo, Senhor, sobre a vida dos teus filhos. Pai amado, eu lhe peço, Deus, mais uma coisa esta noite. Deus amado, que haja, ó Pai querido, em meu coração, em minha mente, Senhor, a prudência de falar somente aquilo que o Senhor me designou, que eu não venha, ó Pai querido, me desviar para a esquerda nem para a direita, que eu venha ser fiel na tua palavra, e que o Senhor, o teu Espírito Santo, possa me ajudar a conduzir a tua igreja ao conhecimento da tua verdade. É o que eu lhe peço, ó Deus amado, em nome de Jesus, e abençoa-nos, ó Pai amado, para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém. Livro de Hebreus, capítulo de número 11. Oh, glória! Irmãos, eu vou estar aqui falando a respeito, dando uma breve repassada no que nós fizemos na aula passada. Nós começamos a falar sobre o capítulo 1 do livro de Hebreus. Nós falamos sobre que ultimamente a fé está sendo anunciada como um tipo de chave infalível para uma série de conquistas e realizações na vida do homem, e que os pastores, os líderes fazem apelo para que as pessoas visitem suas igrejas a fim de aprenderem realmente como usar a fé. Alguns até alegam que suas igrejas têm um resultado garantido. Nós falamos sobre isso e abordamos sobre o que a Epístola aos Hebreus nos ensina sobre a fé. Nós falamos sobre um estudo sobre a fé na carta dos Hebreus, falando sobre a época que foi dirigida a carta aos Hebreus, 64 a.C., que havia ali um grande perseguidor chamado Imperador Nero. Ele era um grande perseguidor aos cristãos,
E nós falamos também a respeito de que a fé, ela não é uma maneira mais fácil de viver no Evangelho. Não é quem tem mais fé vai viver com mais facilidade, e quem tem menos fé vai viver com menos facilidade. Não é assim que funciona. A fé, tanto quem tem muita, quem tem pouca, vai passar por luta, vai passar por aflições. Só que o importante da fé é que ela nos motiva a permanecer para conquistar a nossa vitória. Mas aqueles que têm pouca fé, eles voltam atrás e retrocedem no meio do caminho. E nós falamos também sobre a fé que revela os planos de Deus e que nos dá a certeza das suas promessas, né? Que falamos até sobre a certeza daquilo que nós esperamos, que eu até fiz uma perguntinha aí, a terceira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são 7, 8 perguntas, que até uma das perguntas ela fala se a fé ela nos permite ver o futuro, né? E na realidade a Bíblia ela nos mostra de uma outra forma. Ela não nos permite ver o futuro, mas nos mostra de uma outra forma. E aí nós falamos também que somente pela fé nós podemos nos aproximar de Deus, como os homens que viveram no passado, né? Os patriarcas, os primeiros homens que viveram ali diante de Deus. Irmãos, eu parei aqui, foi a segunda parte do estudo. Tem por título assim, ó: a fé considera Cristo acima de todas as coisas. Eu quero, antes de começar a ler aqui, fazer uma pergunta para os irmãos. Bom, qualquer tipo de fé é válida? O que vocês acham? Qualquer tipo de fé é válida? Deus reconhece como válida qualquer tipo de fé? O que vocês acham? Tipo assim, ó, eu tenho fé que tem um Deus do céu. Essa fé é válida? Eu acredito que Jesus realmente morreu por mim. Essa fé é válida? Então, irmãos, é sobre isso que nós vamos falar aqui. A fé não é qualquer fé que é válida. Não basta só saber que tem um Deus. Não basta somente saber que Jesus morreu na cruz. Não basta somente você vir à igreja. Não basta somente você pregar aqui na frente. Não basta somente você ler a Bíblia. A Bíblia vai dizer que a fé ela é um dom dado por Deus. Até a fé é um dom. Nós temos o que? A fé natural. E é bem certo que muitos de nós temos a fé que é dada como um dom de Deus. E é por esta ocasião que nós vamos ver algumas pessoas sendo usadas de uma maneira e nós vamos perguntar: mas Deus, por que eu não sou tão usada na revelação, na visão? Porque a fé é um dom. Você talvez tenha a fé natural, a fé de acreditar no poder de Deus, mas a fé que é um dom que é dado por Deus, ela é uma fé poderosa e é utilizada para curar enfermos, é utilizada para pessoas serem curadas através de suas próprias fés. Então, não é qualquer fé que é válida. Nós temos que saber sobre a nossa fé. Por isso nós estamos aqui, para aprender sobre isso, sobre como ter fé, sobre será que eu tenho bastante fé, será que eu tenho pouco, como eu faço para acrescentar mais a minha fé. Bom, a fé considera Cristo acima de todas as coisas. Esse é o título da segunda parte do estudo. No versículo 26 do capítulo 11 do livro de Hebreus, vemos que a fé gera em nós uma esperança
que é mais importante do que qualquer outra coisa, por mais valiosa que seja, Moisés trocou o conforto e os tesouros do Egito para sofrer o opróbrio de Cristo. Leia para mim, Regiane, por favor, o versículo de número 26 do capítulo de número 11. Olha só, o que Moisés fez? No Egito ele tinha tesouro, ele tinha mulheres, ele tinha honra, ele tinha prazeres. No Egito Moisés era o bam, tinha tudo. Mas Moisés, ele preferiu ser o opróbrio de Cristo, ou seja, o sofredor nas mãos de Cristo, e preferiu largar todas as riquezas do Egito. Bom, isso parece muito difícil. Hoje em dia, nós nem temos tantas riquezas assim. E é tão difícil largar o pouco que temos para viver a vontade de Deus. Isso não é verdade? Como é difícil largar um domingo de manhã para estar na igreja. Como é difícil. Como é difícil largar um dia comum, um dia em casa, um churrasco, algo assim, para estar na presença de Deus. Nós nem temos tanta riqueza, nós nem temos tantos prazeres assim. Pai do Senhor, pastorzão. E irmãos, nós vemos aqui que Moisés ele trocou o conforto e os tesouros do Egito para sofrer o opróbrio de Cristo. Digamos que ele viu algo, ele percebeu algo que para todos à sua volta fosse loucura. Bom, isso não seria loucura, irmão José? Dizer que eu abro mão de todas as riquezas e prazeres para fazer a vontade de alguém que eu nem vi? Dizendo que eu ouvi uma voz ou que eu fui chamado para uma missão? Isso não seria loucura? Digamos, a irmã Neuri, de repente ela está lá fazendo comida, irmão José está ali cheio de fome, batendo na barriga, falando: bora mulher, fazer comida logo. E a irmã Neuri vira para ele e fala assim: José, eu senti Deus me chamar aqui, termina a comida aí, eu vou ter que ir lá embaixo fazer a vontade de Deus. Deus me mandou ir em tal lugar. Irmãos, vai ter um momento que Deus não vai te mostrar quem é, e não vai te mostrar nome de pessoa, não vai te mostrar endereço, ele só vai te falar assim: ó, vai até tal rua, assim, assim. Quando você chegar lá, você vai ver o que Deus quer fazer. Deus ele não vai te dar tintim por tintim na maioria das vezes. Deus falou para Abraão assim: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele nem tinha mostrado ainda a terra para Abraão. Ele nem tinha mostrado ainda. Olha que isso não é loucura, irmãos? A fé, ela nos torna loucos. Porque quem é que vai dizer que nós somos normais numa terça-feira dessa, enquanto muitas famílias estão aí sentadas no restaurante, sentadas em casa, na beira das ruas, estão aí fazendo algo, comprometendo-se com algumas pessoas, e nós estamos aqui, ó, ouvindo o Rafael falar? Isso não é loucura? Tem que acreditar de verdade, tem que ter certeza de que Deus está no negócio e que Ele tem algo a tratar conosco. A Bíblia vai dizer assim que a loucura do Evangelho, ela é mais sábia
do que toda a sabedoria do homem. Olha só, a loucura do Evangelho é mais sábia do que toda a sabedoria humana. E aí, essa palavra nos traz conforto. Sabemos que, mesmo se nós perdermos tudo que possuímos por amor a Cristo, isto não significa que nossa fé está desfalecendo. Ao contrário, isto significa que nossa fé estará mais viva do que nunca, nos conduzindo ao galardão que vem de Deus. Bom, Mateus, no capítulo de número 8, se eu não me engano, a palavra vai dizer assim, que Jesus um dia ele disse para os discípulos assim, que aquele que perder, ele ganha. E aí a gente vai pensar, mas como assim? Como Jesus vai dizer algo dessa forma, dizendo que se eu perder eu vou ganhar? Bom, a fé genuína, ela implica em uma verdadeira mudança no homem. Se não houver uma mudança de caráter, uma mudança de comportamento, uma mudança no dia a dia, isso significa que ele não tem fé. O homem ele precisa ser transformado, e isso é gerado através da fé, a transformação do homem. Bom, quando a Bíblia diz assim, que o Espírito Santo ele transforma o homem, ele muda o homem, isso é pela fé. Receber o Espírito Santo, claro que nós iremos sentir a sua presença, mas isso é pela fé. Ninguém que não acredita pode receber o Espírito Santo. Se alguém aqui não acredita no Espírito Santo, isso torna você um obreiro sem utilidade nas mãos de Deus. Isso torna você um obreiro, uma pessoa, um homem que terá um vazio imenso em seu coração, porque o Espírito Santo é Ele quem fortifica o homem, gerando nele a fé. O Espírito Santo é Ele quem vai nos fazer nos sentirmos realizados na presença de Deus. O Espírito Santo, se houver alguém aqui, eu creio, todos aí acreditam no Espírito Santo, como também sendo parte em Deus, como ele disse, que ele nos concederia o Espírito Santo. Então a Bíblia vai dizer aqui, através dessa palavra do capítulo 11, do verso 26, nós estamos falando a respeito de Moisés largar tudo, irmãos. Moisés largou tudo. E mesmo que a gente perca alguma coisa nessa vida, na caminhada cristã, nessa vida, digamos assim, o pastor Otávio está com o carro dele ali, nós estamos aqui estudando, estamos falando sobre fé, e entra alguém ali, pega o carro dele e vai embora, roubou o carro do pastor Otávio. Significa que ele tem menos fé do que nós? O que vocês acham? Por quê? Regiane, por quê? Aconteceu? Aconteceu. Por que, a Dária? Digamos que alguém rouba o carro do pastor Otávio ali e vai embora. Significa que ele tem mais fé do que nós? Que ele tem menos fé do que nós? Não. Por que não, irmãos? Porque isso, ter fé não te faz, não te deixa, não te faz tão forte que você não seja vulnerável. Ter fé significa precisar de Deus, significa que você vai perder, significa que você vai passar por lutas, por aflições. Tendo fé, você irá passar também por provações, você irá perder. Isso não significa ter menos fé do que o outro,
Isso não significa isso. Nós estamos aqui para poder viver, para passar por aflições. Claro, nós teremos conforto, alegria do Espírito, nós teremos prazer nos braços do Senhor, mas nós iremos passar sim por dificuldades. E as dificuldades não quer dizer que você tem menos fé do que o outro. Isso só prova o contrário, que Deus quer usar a fé que você tem para Ele poder te fazer enxergar o impossível nas suas dificuldades. Bom, isso significa que nossa fé estará mais viva do que nunca, nos conduzindo ao galardão que vem de Deus. A fé nos faz vencer grandes batalhas e alcançar milagres extraordinários. Bom, fala aí para mim, irmã Neuri, um milagre que a fé nos faz alcançar. Uma passagem que você lembra da Bíblia que foi utilizada uma fé e a pessoa conseguiu uma cura, uma libertação. Fala aí para mim, irmã Neuri. Não? Vamos lá, Luizão. Uma passagem bíblica que é uma demonstração de fé. O cego. Tá. Peraí, vou fazer um negócio diferente aqui. Aleluia. Fala aí pra mim. Segura aí. O cego, pode falar. O cego que queria enxergar. E por que aquilo foi uma demonstração de fé ao seu entender? O que você acha? Por que isso foi uma demonstração de fé? Ele acreditou. Ele acreditou que Jesus iria trazer a visão para ele novamente. Bom, a fé nos faz vencer grandes batalhas e alcançar milagres extraordinários. Este exemplo, irmãos, é um exemplo imenso de fé. O cara já era cego, ele já não sabia o que estava acontecendo à sua volta, ele já não conseguia enxergar, ele não via, ele só ouvia. Então ele consegue observar pelo seu sentido que havia uma grande multidão, um alvoroço, muitas vozes, muita gritaria. E aí ele despertou a atenção. Peraí, o que está acontecendo aí? O que está acontecendo? Que alvoroço é esse? E ele calando. E aí alguém diz: é Jesus, está passando por aqui. Jesus é Jesus, nossa, ele é o Messias. E outros gritavam: Hosana, glória. E gritava: e seja bem-vindo, adentrando na cidade de Jericó e tal. E aí ele percebe, ou ele já sabia, já fora ensinado, já ouviu sobre o Messias que iria salvar a humanidade, e ele faria milagres e faria prodígios. Então ele faz o quê? Mesmo sem enxergar. Isso não é loucura? Gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E além de ele ser taxado como louco, porque quando as pessoas olhavam para ele, diziam o que para ele, Luiz? Fica quieto, para de gritar. Por quê? Você nem está vendo, cara, você está gritando o quê? Você nem sabe, irmão, o que está acontecendo, você está gritando o quê? Deixa eu dizer uma coisa: a fé dele era maior do que aqueles que conseguiam enxergar, porque ele se atentou a quem Jesus realmente é. Jesus, filho de Davi. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele é descendência de Davi, da linhagem de Davi, como sucessor ao trono de Davi, dizendo ali que ele seria o Emanuel, o Messias, o enviado. Então ele conseguiu enxergar além, mesmo tendo a sua visão limitada, ele viu pela fé. E a fé é isso, irmãos, é você estar no escuro e acreditar que Jesus está ali, e nos seus pedidos de socorro ele virá te socorrer. Isso é acreditar, isso é ter fé,
E o que aconteceu quando ele gritou: Jesus, filho de Davi? Passa para a Regiane para mim. O que aconteceu quando o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi? Chamou a atenção. A fé nos leva a chamar a atenção de Deus, irmão. Irmão, eu não posso viver na igreja. Eu não posso viver na igreja sem chamar a atenção de Deus. Eu tenho que achar uma forma de chamar a atenção de Deus. Bom, eu não posso me conformar, ou seja, quando eu digo eu estou me colocando como vocês. Não podemos nos conformar em assistir os cultos, em cantar louvores, em ouvir as palavras e não chamar a atenção de Deus. A evidência de fé é aquela que tem intimidade com Deus. Ou seja, aquele cego, ele gritou. Havia uma multidão ali, irmãos, uma multidão, milhares de pessoas seguindo Jesus. Era um alvoroço terrível. E aquele cego, ele conheceu Jesus, sendo ele da linhagem de Davi. Sabe o que é isso? Mesmo sendo cego, ele foi ensinado. Ele ouviu a respeito do Messias que viria e ele quis aprender sobre isso. Bom, vai vir um Messias aí, eu não enxergo, mas eu quero saber. E aí, o que vai acontecer? Quando ele vier, ele irá salvar a humanidade, ele irá apagar o pecado dos pecadores, ele será o sacrifício, levando o homem pecador à santidade e à comunhão com Deus. Então ele começou a aprender. Ele não enxergava, mas ele aprendeu. Então ele teve o que? Intimidade com Deus através do conhecimento, através da sabedoria. O que nós estamos fazendo aqui hoje, aprendendo da palavra de Deus, é aprendendo a ter, não só decorar versículos, não só aprender a dirigir culto, aprender a pregar, não só aprender a dar uma palavra a quem precisa, mas nós estamos aqui exclusivamente para aprender através da palavra a ter intimidade com Deus, porque é a fé que nos leva à intimidade e a intimidade que nos leva ao acréscimo de fé. Ou seja, ele estava como um mendigo, como um ninguém, como muitos de nós se sentem hoje em dia, como um ninguém. Ah, Senhor, eu não sou ninguém. Mas ele reconheceu Cristo pelo que ele realmente é, e ele foi direto na sua palavra, ele não rodeou. Ou seja, irmãos, nós não podemos aceitar não chamar a atenção de Deus. Bom, vamos lá, pastor, como é que eu chamo a atenção de Deus? Passa aí o microfone para o pastorzão. Conversando com ele. Bom. Isso. Bom. Tem que ter fé. Olha só. Chamar a atenção. Quando o pastor ele está ali querendo uma atenção especial da Adália, né, da sua esposa, e aí o pastor, o que ele vai fazer? Se arrumar perfuminho debaixo do sovaco, vai ficar bonitinho.
né? Quando o José quer chamar a atenção da Dona Maria, que isso, rapaz? Aí ele vai, né, vestir uma roupinha mais bonitinha, né? Vai pentear o cabelinho de lado, Então você precisa se preparar. A primeira conotação de chamar a atenção é se preparar. Nós estamos aqui agora nos preparando. Já começamos o quê? O primeiro passo para chamar a atenção de Deus. E através dessa preparação nós vamos aprender vamos lá. Quando eu fui conhecer a Regiane, eu tinha que saber o quê? Saber conversar, né, amor? Saber conversar. Chega lá igual um mané falando coisa com coisa, o que ele ia falar esse cara não tem conversa não, né? Então eu me preparei, fiquei bonito, cheiroso, bonito difícil, mas fiquei cheiroso pelo menos, né? E aí eu fui conversar dentro do grau que ela pudesse se sentir atraída pela conversa. Quando eu vou conversar com Deus, eu tenho que conhecer Ele, saber sobre o que Ele quer, sobre o que Ele gosta, para poder chegar e conversar com Ele e chamar a atenção dEle. Bom, eu vou conversar com Deus sobre, digamos assim, Senhor, eu estou aqui com o carro e meu carro ele tem ali, né, umas peças ali que eu preciso trocar, borrifador, não sei o que, preciso trocar o óleo, a água. Meu irmão, Deus quer saber disso não. Deus quer saber do teu interior, da tua vida. Deus quer saber do teu caráter, da transformação da tua vida. Deus quer saber o que você sabe sobre Ele, para que você possa ter comunhão com Ele. Então é isso, nós estamos aqui nos preparando, aprendendo a como conversar, aprendendo a como se achegar a Deus, aprendendo a como conquistar, a como chamar a atenção de Deus. Bom, vamos lá, senão eu vou falar mais que a fé nos faz vencer, né? E conquistar e alcançar milagres extraordinários. Olha só, livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 30. A partir do versículo 30, vemos que a fé nos faz triunfar em grandes batalhas. Foi pela fé que as muralhas de Jericó caíram ao chão. Foi a fé verdadeira que levou Raabe, uma prostituta, a produzir boas obras e por fim se tornar uma das ancestrais de Jesus. Mateus capítulo 1, no versículo 5. Alguém pode abrir aí para mim? Mateus capítulo 1, versículo 5. Irmãos, quem é que vai cantar, tocar instrumento e fazer uma muralha cair no chão se não for pela fé? Olha só, uma mulher sendo prostituta naquela época, com direito a apedrejamento, a morte, ela não era judaica, mas ela era uma prostituta. E ela merecia a morte segundo as tradições, e ela foi levada a ser uma das ancestrais. Quando você vai ler lá a genealogia de Jesus, e você vai ler ali todas as pessoas que foram raiz para que Jesus viesse nascer, concedido pelo Espírito Santo a Maria, você vai ver no meio dessas pessoas, de heróis, de reis, você vai ver ali o nome de Raabe. Isso significa que pela fé Deus faz até aquele que não é ninguém, aquele que está perdido no lamaçal do pecado, ser alguém que conduz a esperança à vida de muitos. Quem achou aí Mateus capítulo 1, versículo 5? Fala aí para mim. Leia, Cristo. Salomão gerou
Olha só, essa no capítulo 1 é a genealogia de Jesus. Você vê que na genealogia de Jesus tem uma prostituta, na realidade uma ex-prostituta, para você ver que Deus ele não faz acepção de pessoas. Não importa o quão feio foi a sua vida, o quanto pecado você cometeu. Essa mulher ela vendia o seu corpo. Essa mulher era a escória da sociedade. Poxa, as pessoas não olhavam para ela com amor, olhavam com julgamento, olhavam com desprezo, olhavam com nojo, olhavam com ira. Mas Jesus, mas Deus fez dela uma pessoa salva por meio da fé e por meio de suas obras. Então, irmão, não importa, mas eu tenho pecados demais, eu tenho problemas demais. Irmãos, se Jesus disse que veio não para condenar, mas para perdoar os pecados, pode ficar tranquilo, ele já perdoou todos os seus pecados. Foi pela fé que os juízes e reis no Antigo Testamento subjugaram reinos e alcançaram promessas pela fé. Pela fé, Daniel, Sansão e Davi fecharam a boca dos leões. Foi pela fé que 3 homens lá no meio da Babilônia sobreviveram ao fogo: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quem diria? Lá no Antigo Testamento, 3 homens sendo lançados dentro de uma fornalha de fogo ardente. Quando eles estavam lá, o rei olhou e disse: espera aí, não lançamos 3? Foi 3? Por que tem 4 lá dentro? Porque mesmo que você esteja num lugar impropício, que te causa medo, te causa pânico e dor, pela fé Deus vai estar com você, e pelo fogo Ele vai passar com você, pelas águas Ele vai estar com você. Deus não vai te deixar desamparado, não vai. O versículo 35 também lembra que pela fé, olha só, nós falamos aqui dos homens, né? Eu não poderia de colocar aqui no meu estudo também as mulheres, para ficar legal, né? Poxa, José, falar só dos homens: Sansão, Davi, Samuel, Elias. Mas também tiveram mulheres que pela fé provocaram milagres extraordinários. A partir do versículo 35, também lembra que pela fé mulheres receberam seus mortos ressuscitados. Claramente aqui o escritor se refere aos eventos ocorridos com o profeta Elias. No livro de Reis, capítulo 17, no verso 21, 22, 23, e depois como o profeta Eliseu, segundo Reis, capítulo 4, versos 36 e 37, através do ministério desses homens, pela fé, 2 pessoas foram trazidas novamente à vida pelo poder de Deus. A fé também é a certeza, irmãos, é a certeza de ressurreição. Jesus disse: ainda que esteja morto, e isso é pela fé. Bom, para muitos, os caras estão acreditando que vai ressuscitar no dia que Jesus vier. Parece loucura, mas não é loucura para aqueles que acreditam. Bom, para o ímpio seja, mas para nós isso é a realidade do Evangelho e do poder de Deus. Bom, a fé, isso aqui agora é complicado, irmãos. Terceiro tópico: a fé
nos leva ao sofrimento. E agora? Concorda, José? A fé nos leva ao sofrimento? Concorda, Regiane? Pastor Luiz? Vamos lá. Se por um lado a fé nos faz vencer batalhas e até mesmo alcançar milagres da parte de Deus, a fé também pode nos levar ao sofrimento intenso. Em alguns casos, a fé pode custar nossa própria vida. E agora? Fica mais difícil, não fica, irmãos? Quando a gente fala, irmãos, vamos para a campanha, ó, vai com fé que Deus vai fazer. Pensa, irmão, chega até a rodar no mistério, ô glória. Mas quando a fé implica em correr perigo pela sua própria vida, aí é difícil sair glória. Aí é difícil. Esse é o lado da fé que muitos pastores e pregadores não gostam de falar. Ninguém gosta de falar e na realidade nem querem te falar que a fé provavelmente vai levar você a sofrer e até mesmo a perder a sua vida. Ninguém gosta de falar, nenhum pregador, pastor quer levar isso aos seus fiéis. É fácil pregar, olha só, que Moisés tocou no mar e ele se abriu. Não é gostoso ouvir isso? Irmão, venha para a campanha do mar se abrindo. E aí, tudo vai se abrir na sua vida. Ó, que glória! É fácil dizer que Elias orou e o fogo desceu do céu. Irmão, vem para a igreja hoje que nós vamos orar e o fogo vai descer do céu. Isso é maravilhoso. Quem não quer? Qual pregador que não quer pregar sobre isso? Qual o pastor que não quer trazer uma visão de autoridade e poder dessa forma à sua igreja? Quem é que não quer ser tido como um pastor que faz cultos de milagres e que a fé é evidenciada dentro da sua igreja como poder e autoridade pelo Espírito? Todos querem. É muito fácil. Mais difícil, irmãos, mais difícil é pregar que a mesma fé que conduziu essas realizações também fez com que Moisés rejeitasse todo o tesouro e status do Egito para viver andando pelo deserto. A mesma fé que Moisés foi lá e tocou no mar e abriu, é a mesma fé que ele teve para dizer não ao tesouro do Egito, a grandeza no Egito. É a mesma fé. Não foi uma fé diferente, foi a mesma fé. A mesma fé que Elias orou e o fogo desceu do céu, é a mesma fé que ele fugiu sendo perseguido pela rainha Jezabel. É a mesma fé. Ah, irmão, ele ficou com a fé fraca? Não, era a mesma fé que ele tinha. Deus, manda fogo, pô, desceu o fogo. E agora a mulher falou assim: vamos matar Elias. Ele, ó, perna para quem tem. Isso não quer dizer que você é fraco. Isso não quer dizer que você é menos favorecido. Isso quer dizer que você também passará pelos problemas e dificuldades como qualquer um outro. E aí, entre os versículos 35 e 38, o escritor cita vários exemplos de situações como essas, como a de Moisés, como a de Elias. E ele diz que pela fé alguns foram apedrejados pela fé. Estevão, você acredita mesmo em Jesus? Creio. Então toma, pá, pedrada em cima dele. Tacou uma, tacou outra. Acredita mesmo? Ele todo machucado. Eu creio. Toma mais pedrada. A sua fé, se gerasse em você um sentimento de sofrer, seria a mesma?
de que você conquistando uma porta aberta, ou ela seria abalada? Essa é a dificuldade do cristão, porque nós vivemos o que? No meio do evangelho da facilidade, e quanto mais fácil o evangelho for, melhor. Não é verdade? Quanto mais fácil as coisas for, melhor. Isso me fez lembrar do que foi me dito hoje na barbearia. Bom, teria que ir hoje, um rapaz me disse, lá em Itatiaia, para poder levar um dinheiro para uma pessoa. Nossa, mas com a facilidade eu vou enviar pelo Pix. Quanto mais fácil, melhor. A facilidade, ao invés de nos fazer ganhar tempo, nos faz perder tempo. Eu não sei, irmão, mas eu não sei vocês, mas isso é verdade. Parece que quanto mais fáceis as coisas ficam, menos tempo a gente tem. Eu me lembro, estava conversando com a minha esposa, o Luiz, no carro. Parece que há 10, 15 anos atrás, o dia ele era muito mais longo. Não era, José? Você acordava ali 8, 9 horas da manhã, meu irmão, para dar meio-dia você tinha feito muita coisa mesmo. Hoje não. Você acorda 9 horas, espirrou, deu meio-dia. Meio-dia, peraí, vou espirrar mais não vai dar 2 horas. Passa muito depressa, irmãos. A gente parece que teve o nosso tempo roubado pela facilidade. Bom, a fé levou alguns a ser apedrejados, levou alguns a ser perseguidos, levou alguns a ser torturados, levou alguns a ser provados, maltratados, açoitados, escarnecidos, presos, andaram errantes pelo deserto, montes e covas. Muitos até foram mortos por causa da sua fé. Bom, o primeiro exemplo que eu dei, Estevão, ele foi morto por causa da fé. Pedro, ele foi morto por causa da fé. Digamos que sai aí um decreto aí dizendo assim, toda a igreja fechada, e aonde tiver um culto nós vamos chegar, nós vamos bater no camarada até ele desmaiar. Meu irmão, pela facilidade que nós temos hoje, você acha que ia ter culto nas casas? Ia ter culto nas igrejas? Sabe por quê? As pessoas acham que Cristo não quer nós sofrendo, não. Ou seja, claro, o desejo dele não é para o nosso sofrimento, mas nós iremos sofrer sim por amor ao seu nome. Ele disse isso com as suas palavras: vocês serão perseguidos por amor ao meu nome, e muitos de vocês serão entregues à morte. E hoje, se dizer ao cristão que ele precisa sofrer por amor a Cristo, que isso? Está endemoniado esse pastor aí. Vamos falar isso. Porque quem quer sofrer? Bom, você já sofre pelo seu casamento, você sofre pelos seus filhos, passa sofrimento no seu serviço, não é verdade? Aí você chega, vira crente, entrega sua vida para Jesus, e aí o pastor fala para você que você, mesmo sendo crente, porque você veio achando o quê? Muitas pessoas vêm achando o quê? Meu irmão, estou passando tanto problema, tanta dificuldade, vou para a igreja. Ele está pensando o quê? Vai melhorar, né? Não é verdade, homem? Estou numa perseguição, eu tenho que ir na igreja pedir uma oração. É mágica? Senhor, tira o sofrimento. Não é assim, irmãos. Nós vamos passar por problemas, vamos passar por sofrimento. Eu não quero colocar na sua cabeça aqui que você tem que viver sofrendo. Não é isso. Eu estou dizendo que por amor a Jesus você vai sofrer. Você vai ser caluniado. Você vai ser... seu nome vai estar na boca dos mentirosos. Você vai ser caluniado. As pessoas vão fazer fofoca sobre a sua vida.
O dia que você pregar, algumas pessoas não vão dar crédito. Quem é lá? Que isso? Esse cara aí pregando? Vai ter momento que algumas pessoas vai te menos favorecer, porque você é cristão. Vai chegar um período que a igreja de Cristo vai ser perseguida. Vão estar entrando nas igrejas, batendo no pastor, batendo no fiel, vão estar prendendo pessoas, porque nós estamos vivendo, caminhando para um período dessa forma. E aí, se você não aprender agora, que vai chegar os momentos, que vai ter problemas, que vai ter dificuldade, quando vier, você vai fazer o quê? Largar o barco e vai embora, vai sair. Eu não sei não, eu vou ficar quietinho dentro de casa mesmo, adorando aqui o meu santinho, minha imagem, vou ficar aqui quietinho aqui, rezando a Ave Maria e Pai Nosso, e tá tranquilo. Não, irmãos, seguir a Cristo implica em sofrer, sim, em passar problemas, mas a nossa esperança é que em todos esses problemas e dificuldades, Deus, Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso refúgio. O escritor bíblico indica muitas pessoas que trocaram a própria vida pela esperança de uma futura ressurreição. Ele cita um exemplo específico de alguém que foi cerrado ao meio. Embora consta na Bíblia, segundo a tradição judaica, o profeta Isaías morreu dessa forma. Alguns dizem, deixa eu dar uma pausa aqui. Isaías foi cerrado ao meio por estar pregando a palavra de Deus. Ele não estava, Luiz, ele não estava xingando as pessoas em praça, dizendo palavrões, dizendo injúrias contra famílias. O Emmanuel, ele não estava de modo algum insinuando coisas ilícitas à população, à sociedade dele. Ele estava dizendo: arrependo-se, há um Deus justo no céu, e Ele tem moradas para nós. E se nós não nos arrependermos, Ele vai nos entregar na mão dos nossos inimigos, e todos nós estaremos longe de receber a sua glória. Ele estava levando a eles uma mensagem de esperança, uma mensagem de alerta, uma mensagem para que eles viessem mudar a direção de suas vidas. E aí, eles não aceitaram. Por que eles não aceitaram? Vou lhe dizer agora. O livro de Isaías, ele é contemporâneo de Jeremias. Ele é contemporâneo de Jeremias, de Ezequiel, considerado profetas maiores. E a Bíblia vai dizer que nesse período os sacerdotes, olha só, os sacerdotes, os profetas, os pastores e os juízes se tornaram corruptos. Ou seja, José tem uma classe melhor do que os irmãos. Então, meu irmão, você não precisa nem fazer sacrifício não, guerreiro. Não precisa nem fazer sacrifício. Só vim contribuir com a casa do Senhor. A quem tem que fazer sacrifício é quem é menos favorecido. Porque para mim, tanto faz se ele ficar aqui ou se ele não ficar. Eram corruptos, agiam segundo a sua própria vista. O evangelho, ele era anunciado, a palavra de Deus, os profetas anunciavam não o que Deus falava, eles manipulavam a voz de Deus no meio do povo. E quando Deus falava assim, pede para o povo se consertar, os profetas diziam assim, gente, é bênção, nós estamos no caminho certo, vamos continuar com o culto da vitória, vamos continuar com o culto da prosperidade, vamos continuar com o culto de 7 passos para alcançar a bênção, vamos continuar com isso. E Deus está dizendo: chegou a hora de se consertar, não é hora mais de viver dessa forma.
E eles anunciavam totalmente o contrário. As ofertas, os sacrifícios levados a Deus, agora não era como Deus queria, era conforme os seus próprios entendimentos. E aí Isaías estava pregando contra isso. Isaías estava anunciando a eles que eles deveriam mudar as suas condutas. Jeremias vai dizer, contemporâneo, vai dizer que os pastores, ele escalpelava as ovelhas, eles tiravam a lã, tiravam tudo que a ovelha tinha, e depois que a ovelha não tinha mais nada, a gordura não tinha mais nada para oferecer para eles, eram descartadas. Isso significa, nos dias atuais, quando Jesus disse lá sobre o lobo na pele de cordeiro, quando Jesus disse sobre os mercenários no livro de João 10, ele estava falando até mesmo para os dias de hoje, homens e mulheres que querem te manipular, que querem usar você, querem tirar o que você tem, querem fazer de você marionetes, mas isso não é a vontade de Deus. A sua fé não é para ser manipulada pelo homem, a sua fé é para ser acreditada no nosso Senhor e nosso Salvador. E aí eles pegaram Isaías, e olha só, irmão, interessante, quando eu digo cerrado ao meio, ele foi colocado de cabeça para baixo e os pés amarrados assim, e colocaram a serra no meio, entre as pernas dele, e foram serrando. Alguns cientistas e historiadores vão dizer que quando a serra chegou, um palmo, menos que um palmo, praticamente acima do umbigo, ou seja, descendo, já tinha serrado daqui até aqui. Quando chegou aqui que ele foi morrer. Imagina a dor que aquele homem estava sentindo. E mesmo assim, ele não recuou nas suas mensagens e nas suas palavras. Outro exemplo, irmão, é João Batista. Arruma lá para mim. O outro exemplo é João Batista. João Batista, ele teve a sua cabeça arrancada por pregar a verdade. Isso implica e significa que pregar a verdade não vai fazer de você amigo de muitos. Ser um cristão de verdade não vai fazer de você amigo de muitos. Você vai ser deixado de lado, você vai ser caluniado, você vai ser desprezado, você não vai ter oportunidade, porque quando você tem oportunidade, né? Aqui, irmão, aqui, quanto mais você falar a verdade, mais você vai ter oportunidade, né, pastor? Ô, glória. Mas tem lugar, irmão, se você falar a verdade, ninguém te chama mais, você não vai mais não. Duvido se te chama lá de novo. Poxa, chamei o cara aqui, o cara desceu a lenha na igreja, a expressão é essa. O cara desceu a coça em todo mundo, a expressão é essa, irmão. Eu preguei sobre salvação um tempo atrás desse, e o pastor disse para mim que não é mais hora de pregar salvação, não precisa mais, nós não estamos mais vivendo nessa época de pregar pregação de salvação. Salvação foi naquela época para trás, que é isso? A salvação é a única palavra que a Bíblia anuncia. É a mensagem mais poderosa que a Bíblia tem, é a salvação. Jesus, ele veio somente para salvar. Deus enviou o teu único filho por amor de todos, para que aquele que nele crê fosse, não é curado, é curado, não é próspero, é o que? Salvo. O resto, prosperidade, cura, milagre, isso aí vai vir conforme Deus, né? Dependendo da nossa fé, da nossa busca, da nossa intensidade com Deus, isso aí vai vir. Mas o primordial da palavra de Deus é a salvação. Alguns dizem que se você tiver fé, você terá uma vida sem problemas. Mas segundo o escritor de Hebreus, a fé também pode ser a causadora de seus maiores problemas nessa vida terrena. A fé nos leva ao sofrimento e nos mantém firme em momentos de grandes dificuldades. A fé verdadeira sempre mantém firme. Nos versículos 39 e 40,
O autor de Hebreus nos mostra, mesmo com todos esses exemplos de fé no Antigo Testamento, aquelas pessoas não conseguiram ver a concretização da promessa. Isso significa que, embora aquelas pessoas vivessem pela fé, elas não puderam presenciar a realização da maior promessa de Deus, a vinda de Cristo. Bom, a maior promessa de Deus no Antigo Testamento apontava para um Messias, um Salvador. Mesmo eles tendo fé que o Messias viria e que viria um Salvador, até o momento da sua morte, eles não se abalaram. Moisés: eu não vou ver o Salvador, mas eu morro com a minha fé convicta. Gideão: eu não estou vendo o Salvador, estou pertinho de morrer. Vivi a minha vida correndo pela causa de um Salvador. Não vejo ele, mas eu vou morrer com a minha fé convicta. Bom, Paulo, ele disse: encerrei a carreira e guardei a fé. Ele não jogou a fé fora. Mesmo na morte ele guardou a fé. Moisés guardou a sua fé. Gideão guardou a sua fé. Abraão guardou a sua fé. Bom, porém, juntamente com os crentes da nova aliança, os heróis da fé do que alcançaram um testemunho tão maravilhoso também são justificados em Cristo Jesus. Juntos, todos os crentes de todas as épocas são aperfeiçoados em Cristo, e é a fé que nos une em um só corpo, tanto os santos da antiga aliança quanto os da nova aliança. Os crentes da antiga aliança viveram pela fé na promessa que haveria de vir. Já os crentes da nova aliança vivem pela fé no cumprimento da promessa. O maior desejo do cristão deve ser o maior desejo do cristão deve ser a volta de Cristo. O maior desejo do cristão deve ser a volta de Cristo. Bom, por isso, todos devemos esperar que Ele venha ainda em nossos dias. Entretanto, ainda que isso não ocorra enquanto nossa geração estiver viva na terra, nós sabemos que pela fé que Ele virá. Nesse dia nossos corpos serão ressuscitados dentre os mortos e reinaremos eternamente com Ele. A fé se mantém firme mesmo quando não obtemos a concretização da promessa. Bom, eu quero falar algo para os irmãos agora. A maior promessa de Deus é que aquele que crê será salvo, Essa é a maior promessa. Deus prometeu: se você crer, você vai ser salvo. A maior promessa também é que Jesus vai voltar. E mesmo que eu pregue aqui hoje, irmãos, arrependam-se, porque Jesus está voltando, Jesus está à porta. Quando eu tiver com 80, 90 anos, e eu vou estar pregando essa mesma mensagem: irmãos, se arrependam, porque Jesus está voltando. Quanto tempo não se passou aí e Jesus não voltou? Eu devo esfriar a minha fé? Eu devo largar a mão porque Jesus não veio nesse período de 30, 40 anos que eu estava pregando a mesma mensagem? Não, eu não posso abrir mão, porque mesmo que Ele não venha e que eu morra, morri. Jesus não veio, 90, 100 anos, morri. Quando Ele vier, na próxima geração ou na seguinte, a promessa dele é que mesmo que eu esteja morto, eu viverei, eu ressuscitarei. Irmã, então nós temos que ter a convicção que mesmo que nós pregamos a volta de Cristo e Ele não venha neste século, eu viverei, ressuscitarei, porque Ele prometeu, e eu me encontrarei com Ele. Como? Com um corpo transformado.
Olha só, e estarei com ele nos céus. Então, não foi perca de tempo, foi investimento. Eu investi a minha fé em algo real, e além de ser real, a única esperança que a humanidade precisa é acreditar na salvação, acreditar no arrependimento, acreditar no perdão do nosso Deus. Bom, ter fé não é sinônimo de perfeição. Talvez você pense assim: para ter essa fé aí eu tenho que ser perfeito. Eu tenho que ser perfeito para alcançar as promessas. Eu não posso ter pecado nenhum. Não é dessa forma, irmãos. Vamos lá. Uma coisa muito interessante que podemos notar no estudo sobre a fé em Hebreus, capítulo 11, é que nenhum dos heróis citados aqui eram perfeitos. Nenhum deles. Moisés era perfeito? Sansão era perfeito? Nenhum deles era perfeito. Não é você que vai ser. Estou buscando a perfeição. Não, sinto muito. Amanhã você vai tropeçar de novo. Depois da manhã você vai errar de novo. Vai acontecer um dia que você vai falhar de novo. E aí? Vai voltar atrás porque você não conseguiu ser perfeito? Vai abandonar o evangelho porque você não conseguiu a perfeição? Que isso, irmão? Moisés não foi perfeito, olha só. Em todos os nomes citados podemos identificar os efeitos da queda em suas vidas, mas mesmo com a natureza pecaminosa, claramente sabemos que o pecado não era aquilo que os caracterizava. Aquelas pessoas tiveram imperfeições, eram homens e mulheres como nós, porém constantemente a fé convidava aquelas pessoas a andar na justiça. Você não vai ser perfeito, mas é a sua fé que vai te ajudar a se levantar novamente. Você vai cair? Vai, não estou dizendo, irmão, no pecado. Pode acontecer de você cair em pecado. Pode acontecer, você é fraco, você é falho. Nós somos fracos, somos falhos. Vai pecar? Vai, mas não estou dizendo certamente só o pecado. Vai ter um momento que você vai desanimar. Desânimo é diagnosticado. Peraí, deixa eu pensar como é que fala. Diagnosticado, né? Ele é diferenciado de pecado, é um desânimo. Você desanimou, se entristeceu com alguma coisa. Você não foi lá e adulterou. Você foi magoado dentro da igreja e aí você parou. Senão, quer dizer que você acabou não sendo perfeito, você teve queda, mas é a sua fé que vai fazer você se colocar de pé novamente. Bom, a fé fizeram eles voltar a andar na justiça. Com isso aprendemos que a verdadeira fé nos conduz a um novo padrão de vida e nos leva à santificação. A verdadeira fé, embora em alguns momentos possa parecer enfraquecida, ela jamais irá definitivamente morrer. É diante das nossas imperfeições que podemos reconhecer que a fé não é obra nossa, nem mesmo tem origem em nossa capacidade. A fé verdadeira é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. A fé é dom de Deus. A fé é dom de Deus. Talvez você peque, desânimo, talvez você volta atrás, desiste, mas quando você voltar atrás e voltar a Jesus, você vai saber que não foi pela sua força, foi pela fé que é concedida como dom de Deus. Agora eu vou concluir o estudo, tá, irmão? Algumas pessoas dizem que não aceitam servir a um Deus grande e viver uma vida terrena de privações e dificuldades. Mas, em outras palavras,
essas pessoas estão dizendo que não aceitam servir a único Deus e verdadeiro Deus, o mesmo dos heróis da fé. Quando comparamos a triste situação atual da grande parte dos cristãos com esses estudos sobre a fé em Hebreus 11, surgem algumas perguntas. Por exemplo, por que Moisés não realizou uma campanha de libertação de 7 sexta-feiras com o povo de Israel, ao invés de ficar peregrinando 40 dias e 40 noites no deserto? Eu ri muito disso aqui, cara. Por que Moisés não fez ali uma campanha de 7 sexta-feiras ali, para poder o povo chegar logo na terra? Porque ele poderia ter feito, né, irmão? Vamos fazer uma campanha aqui agora de 7 sexta-feiras. Por que Elias não fez um desmanche espiritual na vida de Isabel para que ela não fosse mais uma perturbada e o deixasse em paz? Né? Por que ele não fez lá um desmanche espiritual contra para a vida de Jezabel? Porque Isaías não determinou que parassem de cerrar ele ao meio. Citando um exemplo no Novo Testamento, por que Paulo não orou um copo com água e tomou para que o seu próprio espinho na carne fosse curado ou tirado? Será que essas pessoas serviram ao Deus verdadeiro? Será que elas não tiveram fé? Será que elas serviam o mesmo Deus que a gente? Ou será que nós servimos o mesmo Deus que eles? Porque eles utilizaram a fé de modo diferente, nós já estamos usando na maioria das vezes de outra forma. Bom, quando olhamos para esse estudo sobre a fé do capítulo 11 de Hebreus, podemos perceber que a fé produz em nós a certeza das promessas de Deus. Sem dúvida, ela nos faz confiar em seu infinito poder, porém a fé não muda os desígnios eternos do nosso Deus, ou seja, ela não sobrepõe sua soberana vontade. Ou seja, se Deus, irmãos, se Deus é o real causador, né, de algo em nossas vidas, não adianta fazer campanha nenhuma. Deus colocou na vida de Jó lá a enfermidade. Deus fez a família de Jó passar por todo aquele processo, permitiu que o diabo fizesse isso. Ia adiantar alguma coisa Jó fazer campanha? Nós temos que entender que quando é Deus, não adianta fazer campanha. Quando é Deus que está nos provando, quando é Deus que está nos testando, não adianta fazer campanha. Irmão, a igreja está passando por um processo de tribulação, é Deus às vezes espremendo ali para que a gente venha voltar à raiz do evangelho, e nós não vamos fazer uma campanha aí para mudar essa situação, e faz campanha daqui, faz campanha de lá e nada muda. Por quê? É a mão de Deus. Quem vai mudar a mão de Deus? Ninguém. Agora, nós precisamos saber, nós precisamos ter o quê? Discernimento. Isso é dom do Espírito Santo também. Por isso que a igreja ela tem que ter busca pelo Espírito Santo. Você, cristão, não aceite não ser batizado com o Espírito Santo. Busque, irmãos, busque na sua casa, busque no seu quarto, busque enquanto estiver lavando louça, busque enquanto estiver lavando roupa, busque enquanto estiver fazendo comida, busque quando entrar na igreja, busque enquanto estiver trazendo a palavra, busque enquanto estiver tocando louvores, mas busque ser tocado e batizado pelo Espírito Santo, porque é Ele quem vai trazer a você o real sentimento, se é o diabo ou se é Deus te testando. Porque se for Deus te testando, não importa quantos dias você vai passar no monte, não importa quantas campanhas você vai fazer, nada vai acontecer. Por que Moisés não fez a campanha de 7 sexta-feira? Porque era Deus testando eles. Ele ia mudar o que com a campanha? Se fosse o diabo, aí ele poderia ter feito campanha, mas como não era, vai fazer campanha para quê? A campanha ela só é válida quando não é a mão de Deus que está pesando sobre nossas vidas. O autor dos Hebreus nos ensina a entender uma coisa muito importante. Nos dias de hoje não temos mais o mar se abrindo,
Não temos mais uma grande muralha sendo derrubada de forma sobrenatural. Não temos mais o sol, parando, ou a rotação da terra, para quem preferir, sendo detido, o tempo ficando paralisado. Também não temos mais o fogo literalmente descendo do céu, e tantas outras coisas. Mas isso não significa que não temos mais fé como antigamente. Também não significa que nosso Deus mudou. Ao contrário, isso significa que Deus é imutável e infalível. Os propósitos de Deus são eternos, e todas essas coisas espetaculares do passado serviram para apontar para algo infinitamente maior e superior, a obra redentora de Cristo na cruz. Embora Deus prometa suprir nossas necessidades, o maior exercício de fé não é buscar milagres. O maior exercício de fé é ter a certeza de uma nova vida através do maior milagre que pode existir: a justificação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, após o estudo sobre a fé no capítulo 11, no início do capítulo 12,